nossa nutróloga querida, doutora Liliane Opperman, maravilhosa, hein? Olha o look de hoje. Tá combinando com colágeno, né? Essa coisa. É a cor do colágeno. É a cor do colágeno. Mas faz bem, fica bonito com as cores do Você Bonita também. Achei que ficou legal. Super, premeditado. Doutora, colágeno é uma polêmica, não é verdade? É. Toda vez que a gente pensa em colágeno, fala de colágeno, é uma polêmica. Porque se faz suplementação, não faz. Dá certo, não dá. Será que precisa? Não precisa. Que marca é diferente da outra, porque tem que ser não sei o que lá, hidrolisado, nem sei. Hoje você vai tirar todas as dúvidas. Essa é a ideia. Se não surgirem outras, né? E vamos acabar com a polêmica. Vamos acabar com a polêmica. Essa é a ideia, mas assim, a gente sempre aprende muito. O pessoal do Você Bonita, eles ensinam muito, depois eles sempre colocam, olha, eu vi essa outra marca. Então, é uma troca muito interessante. Tá aí, aprendendo sempre. Muito bem, vamos começar com o primeiro. Então, daqui a pouquinho, perguntinhas do público no @Você Bonita TV. Olha lá. Fato ou fake? Vitamina C, vitamina A, biotina, vitamina E, zinco, cobre e aminoácidos são importantes para a produção do colágeno. Fato. A gente precisa de tudo isso, né? São as matérias-primas que vão dar origem, né? Não adianta simplesmente a gente comer qualquer coisa e só olhar as calorias, sem você olhar essa proporção, os macronutrientes, as vitaminas, para ter um colágeno bem estruturado. Isso qualquer tipo de colágeno, tanto pensando na pele, quanto pensando na articulação, quanto pensando até em musculação. Hoje tem colágeno específico para ajudar até na parte muscular. Olha que legal. Então, tudo isso faz parte da produção, da formação do colágeno. Se tiver com falta de vitaminas e tudo, pode ficar suplementando colágeno, não vai adiantar. Se tiver com falta de vitaminas, às vezes você vai ter uma metade de um resultado. Você pode até melhorar um pouquinho a pele, mas o cabelo não vai estar legal, a unha não vai estar. Então a gente tem que pensar sempre nessa coisa skin, hair, nails, né? Tudo que envolve a nossa funilaria e pintura. Sem contar que o nosso motor também precisa de colágeno. Ah, é? Sim. Agora, não está aqui no Fato ou Fake exatamente dessa forma, mas você já pode nos contar. Quando a gente fala colágeno, o que é colágeno? Porque é colágeno para lá, colágeno para cá. Então a gente sabe que é aminoácido, proteína, mas o que é realmente a molécula? Ela é uma molécula estrutural, para dar estrutura. Então, a nossa pele, por exemplo, ela tem um tipo de colágeno, que é o tipo 1. Nossa articulação é um tipo 2, né? Aí tem os nossos órgãos, sistema digestivo, que é o tipo 3. Claro que não é somente um tipo cada um, mas o prevalente de cada órgão é um tipo de colágeno. Olha, então, o corpo inteiro a gente tem em vários lugares e cada um do seu tipo. Para dar essa estrutura, né? Assim como um prédio tem uma estrutura, o nosso corpo também precisa. Olha só, é verdade, das articulações a gente não liga. A gente está sempre pensando na questão da pele, da estética, né? A articulação, gente. Muito bom. Próximo Fato ou Fake na tela, olha lá. O colágeno tipo 2 é o mais abundante da pele. Fake. A pele é o tipo 1 e o tipo 2 é da articulação. Inclusive, Carol, gente que corre, é muito interessante suplementar esse colágeno tipo 2. Olha só. Porque acaba que tem ali um desgaste, então suplementação do ultracolágeno 2 é sempre muito bem-vindo. As moléculas são semelhantes, mas são diferentes. São diferentes e quando a gente ingere, elas vão para determinada estrutura. Então, o primeiro passo, quando eu quero saber qual é o colágeno melhor, é para que tipo de benefício eu estou buscando esse colágeno. Entendi. Vocês vão ver mais daqui a pouquinho, olha lá. Próximo Fato ou Fake. Existem 28 tipos diferentes de colágeno, será? Fato. E o nosso corpo é essa máquina maravilhosa, né, de produzir. 28 é bastante. Então a gente tem colágeno junto com elastina, né? Não é somente colágeno, a gente precisa de elastina, tanto para a questão da pele, quanto para a parte dos tendões, os nossos órgãos internos, as estruturas condrais, né, da parte articular mole com a parte óssea, tudo isso a gente precisa de diferentes tipos de colágeno, né? O corpo forma esses colágenos. Mas a gente pode dizer, então, que dependendo da etnia, né, dos locais mesmo, né, enfim, pensando toda na questão genética, vão ter povos que produzem mais ou menos colágeno? Impressionante como tem isso. Né? Negros têm bastante colágeno, você vê que é difícil ficar envelhecido, né? Você vê, por exemplo, japonês, tem aquela pele, os orientais, né? Tem aquela pele mais lisinha, é um outro tipo, é um colágeno um pouquinho diferente da pessoa, por exemplo, fototipo eu, gente, a pessoa loira, branca, de olho azul,
é a que mais vai sofrer dos danos do sol, é a que mais você vai ver os sinais de envelhecimento. Então, eu que me cuide, né, Carol? Que coisa. Eu só não tenho os olhos claros, mas estou... Não, e quando a gente pensa nisso, né, por isso que a gente às vezes observa realmente povos mesmo, quando você vê as mulheres mais velhas, né, dependendo aí de onde vivem e tal, você fala, nossa, mas... Não tem absolutamente uma ruga, uma vida inteira. Por que, então, vai ter relação com essa produção exacerbada de colágeno? Não só com a produção, mas a gente vai olhar o hábito nessas pessoas, o que elas ingerem, qual que é o estilo de vida. Hoje a gente sabe que desde o estresse, cigarro, a má alimentação, tudo isso está interferindo, né? Você pode pegar duas irmãs gêmeas idênticas, coloca uma com uma boa alimentação e a outra com uma vida mais de estresse, exposta a tabagismo, poluição. Quando elas tiverem por volta de 40 anos, uma parece que é 10 anos acima da outra. Doutora, já tem mais fato ou fake? Vou lá e já volto, mas eu vou deixar uma pergunta minha. Por que falam, então, que a gente, para produzir o colágeno, a gente tem que dar um trauma, machucar essa pele, né? Quando vocês veem os tratamentos ali estéticos, que agora até com esqueci o nome, mas que vai furando e tal, para essa pele... Skin Buster. É tipo isso, ou, né? Outro dia a gente mostrou bioestímulo de colágeno. Bioestímulo de colágeno. Você machuca a pele para ela voltar melhor. Isso. Volto já que você vai contar essa história aí. E a gente está falando de colágeno, e aí me lembrei o nome do procedimento. Eu me lembrei agora, microagulhamento. Sabe que vai o microagulhamento, aí tá. Tem a questão ali do drug delivery, né, que vocês falam, que vocês gostam de colocar ali princípios ativos para penetrarem, mas também tem uma questão que quando você lesiona a pele, ela produz mais colágeno, é isso mesmo? É isso mesmo, ou seja, mesmo que não tivesse o drug delivery, que é o que? A distribuição desses produtos depois que você faz as punturas, só o fato de ter a puntura, que a puntura é um trauma. O que o organismo entende? Ele precisa reorganizar onde foi feita aquela puntura. Então, as fibras, né, de elastina, de colágeno, elas vão se organizar. Por quê? Porque puntura é uma entrada que a gente não tem que ter entrada pelo corpo. Entendi. A gente já tem os poros. Então, nesse microagulhamento, um monte de pontinhos que essas elastinas e colágenos se organizam. Então, isso é sério mesmo. Tem que machucar para ter o colágeno. Isso vale para hipertrofia. A gente também tem que machucar o músculo, entre aspas, né? Você cria ali um exercício de resistência, você sente aquela dor e aí você tem novamente aquela formação de mais músculos. Tá vendo, gente? Porque você precisa reorganizar aquilo. Entendi. Perfeito. Então, quando der uma pancada, bater, não acha ruim, não. Ali na região tá produzindo mais colágeno. Às vezes a pessoa faz um procedimento, dá edema, fica, nossa, eu tô toda inchada. O próprio inchaço também é um estímulo para o colágeno. Puxa, muito bom saber disso. Mas tudo monitorado, né? Não, tudo monitorado. Tudo monitorado. Então, o teu lado bom é lá, fato ou fake? Na tela. Existe colágeno vegano? Será? Fake. Colágeno, ele é para formação, né, principalmente de organismos animais, mas existem procolágenos, que são de origem vegana, que são os aminoácidos. Tá. Prolina, arginina, lisina, hidroxiprolina, treonina, todos esses que são para formar o colágeno, junto com as vitaminas. Então, assim, a pessoa ela é vegana, ela não quer usar um colágeno pronto. Por exemplo, o ultracolágeno tipo 2, que pode ter uma origem bovina. Então, ela vai usar esses precursores para que o organismo faça um bom colágeno. E é uma boa? É uma boa porque, muitos veganos têm que estar sempre de olho nisso. Porque, principalmente aqueles que não têm um acompanhamento, que não entendem essa importância de você entender as proteínas veganas, tende a perder colágeno. Então, usar esses precursores é sempre muito bom. Tá aí, vou Silício. Botar. Que também é um precursor. O silício ajuda também na formação e fora que ele é maravilhoso para cabelo, unha, né? Tá tudo aí. Já nós vamos falar sobre essas opções do mercado, claro, né? Sem falar marca, mas entendendo as diferenças. Tem perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Fran. Um beijo. Qual seria a dose de consumo ideal diária? Tem horário melhor para consumir? Vamos aproveitar e falar deles aqui, doutora. Então, Fran, excelente pergunta.
Acho que tudo que a gente toma pela manhã, a gente tem essa janela de oportunidade, né? Você acorda, você vai absorver muito melhor. Pós-exercício também é um momento interessante para que a gente absorva o que precisa. Tá. Existe, assim, dependendo do tipo de colágeno, existe uma quantidade de gramas. Tem um colágeno que não é marca, na verdade é uma patente, chamada Verisol, que é onde você consegue de 2 a 2,5 gramas, é o suficiente pelo bom aproveitamento para que se tenha todo o nosso objetivo. Diferente, por exemplo, de usar somente o colágeno hidrolisado, que teria que ser uma quantidade muito maior. Entendi. Quando você vai para peptídeo de colágeno, que é o peptídeo de colágeno hidrolisado, que são partículas pequenininhas, poucos gramas já resolvem. Quando você vai só para o hidrolisado simples, você precisa de uma quantidade maior. Então, entendi. Tudo vai depender. Individual. Muito individual. O que você trouxe aqui, só para a gente ter uma ideia, então, das possibilidades? Então, ultra colágeno tipo 2, que é o que você falou que é para articulação. Para articulação. É engraçado que a gente precisa de 40 miligramas somente. 40 miligramas, é pouca coisa. E ajuda muito nessa parte para quem faz exercício, para quem tem alterações articulares, né, prevenção de osteoartrite. Olha que legal. Aqui a gente tem o peptídeo de colágeno. Os peptídeos também são bem interessantes. Tem que peptídeo, não é comprimido, geralmente é um pozinho, mas tem paciente que prefere, eu não me importo, nem que eu tenha que tomar 6 comprimidos. A gente pode fazer em cápsula, porque tem gente que não gosta do gosto. Fala, eu não gosto do gosto. Então, assim, o bom da gente fazer um trabalho individualizado é poder individualizar até o veículo que a gente vai colocar. Entendi. Né? Hoje eu faço muito aquele flaconete. Eu coloco um tipo de colágeno que também não é uma marca, ele é um tipo patenteado, chamado Metabolize, que é para os músculos, para ser usado no pós-treino. Olha que legal. Que é muito interessante. Esse aqui? Esse é o hidrolisado simples, de fácil acesso. Hoje qualquer loja a granel vende. Ele tem uma ação também de saciedade, então a pessoa que está fazendo uma dieta, ela pode acrescentar num suco. Além dele ser um colágeno hidrolisado para cumprir as suas funções na formação, né, do nosso colágeno, ele também é sacietógeno. Então a pessoa toma, por exemplo, um suco com ele e sente assim, o estômago bem assim, pleno. Não vai ficar com fome. Para quem gosta de beliscar, fazer um shake com colágeno hidrolisado é sensacional. Também ajuda. Goma de colágeno. Eu uso muito goma de colágeno para veicular algum tipo de nutriente. Por exemplo, o silício orgânico, que é maravilhoso, que eu te falei, para a pele, eu passo muito ele em goma de colágeno. E gostoso, né? É uma balinha, gente. Hoje então a gente pode manipular. Sim, tem produtos pode. Prontos, de boa qualidade, mas quem também tiver uma quantidade específica pode manipular. Com certeza. O ácido hialurônico, que ele é o maior hidratante, né, do corpo, você vê quantos problemas articulares a gente tem por desidratação. Então ele ajuda a hidratar e quanto mais água a gente tem nessas estruturas, mais nutriente chega. Maior a troca de nutrientes, melhor a formação de colágeno e elastina. Então, o ácido hialurônico e aqui a gente tem colágeno simples, que é aquele colágeno que a pessoa fala, eu como gelatina, gelatina tem colágeno. Então, é esse colágeno que é o simples, que é o da gelatina, aquela coisa mais caseira. Gelatina incolor que eu uso para dar uma liga para um pudim. Eu adoro fazer, né, essas coisas. Docinho, adoro. Docinho. Na próxima eu trago receita, viu, Carol? Muito então, bom. é interessante também. Colocar também. Para saciedade. O colágeno simples, ele não vai ser tão interessante para a nossa formação. Mas para a saciedade, ele é interessante, sim. Tem perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Darkley. Beijo pra você. Eu li que todas as proteínas que ingerimos se decompõem em aminoácidos. Portanto, o colágeno ingerido se decomporia em outros aminoácidos que poderiam formar outras proteínas que não o próprio colágeno necessariamente. Em função de outras carências do organismo, isso está correto? Está corretíssimo, Darkley. Complexo e correto, então, né? Complexo e correto, porque no nosso corpo, assim, tudo é decomposto. Por exemplo, quando a gente toma o peptídeo de colágeno, ele já está nos peptídeos de colágeno, então ele vai certamente formar colágeno. Quando a gente vai para o colágeno hidrolisado apenas, aí se o nosso corpo estiver precisando de proteína para a formação de músculo e não para a formação de fibroblastos e elastina na pele e nas articulações, ele pode fazer às vezes de uma proteína. Por isso que para o vegano é interessante usar os precursores e também tomar cuidado para não deixar a dieta sem essas proteínas vegetais. Para não faltar para lugar nenhum.
Olha, então, muito obrigada, Darkley, também, né, ali comentando toda essa questão, né, que a gente tem fisiológica. Vamos para mais uma perguntinha. Olha lá. Jane, obrigada, um beijo. Suco da beterraba, cenoura, limão, laranja é bom para o colágeno? É bom, porque limão e laranja são ricos em vitamina C. A vitamina C, ela é uma peça, assim, fundamental. A vitamina A da cenoura, né, o zinco, presente o cobre, né, são elementos ali que estão nesses nutrientes, apesar deles não serem alimentos de origem proteica, de não terem aminoácidos, eles têm esses cofatores que, junto com a proteína da nossa dieta, vai formar um bom colágeno. Entendi. E aí, até, doutora, pensando nessa pergunta, algumas marcas já trazem para o mercado um produto que venha com as vitaminas, que já tem tudo, que tem um gostinho. Tem tudo, já vem com beta-caroteno, né? Da cenoura, vem com zeaxantina, que é um outro tipo de carotenoide, luteína, que é um bem completo. Eu adoro esse colágeno que inclusive é de uma marca que a gente não pode falar, mas ele é excelente para quem também se expõe muito ao sol, porque ele também tem essa proteção do dano, ajuda no bronzeado e melhora muito todo esse aspecto, né, de viço, tudo Depois que a gente escrevam para a doutora aqui lá nas redes sociais, você pode comentar. Tem mais perguntinha, vamos aproveitar, olha lá. Vivi, obrigada, um beijo. Qual idade começar a repor colágeno? É verdade que só os mais caros fazem efeito? Bom, a idade melhor é assim, a gente tem que entender que 25 anos é o ápice da nossa vida. Para quem achava que envelhecia depois dos 40, 25 é o auge, a partir dali, teoricamente, vou exagerar aqui no termo, é só ladeira abaixo. Entendi. Mas isso vai depender do estilo de vida. Então, tudo o que a gente, quando chega no apogeu, que é assim, você está nos 20 anos, você tem hormônio de crescimento, você tem tudo a pleno vapor. Eu falo que aquilo que você faz errado aos 20 anos, ele não vem, a conta não chega tão rápido quanto aos 30 ou quanto mais ainda aos 40. Entendi. Então, sempre depois de 25 anos, é interessante conversar com um profissional para avaliar a sua alimentação, para não deixar que essa expressão do termo, mais uma vez, desculpa, essa ladeira abaixo, venha de fato a vir abaixo, que a gente consiga ficar num platô, pelo menos até lá pelos 50 anos. É possível, né? Você está dos 25 aos 50 em platô com alimentação saudável e estilo de vida. E é uma suplementação, vamos pensar assim, que na quantidade certa, dependendo da idade, ela vai somar, ela não vai fazer mal nunca, ela vai ser uma prevenção e vai dar um suporte. Por exemplo, uma menina atleta de 10 anos que faz ginástica olímpica, ela precisa de uma suplementação de colágeno. Por causa da articulação. Exatamente. Então, tudo isso é uma individualidade que é interessante a gente entender junto com o profissional que vai cuidar da gente. Muito bom. Tem mais perguntinha? Olha lá. A pessoa não se identificou. Tenho 60 anos e vi o corpo e rosto despencar no último ano. Ainda posso produzir colágeno? Sem dúvida pode. E é assim, a gente escuta muito, Carol, a pessoa fala, nossa, é de um ano para cá que eu vi acontecer isso. E é mesmo, não é exagero da expressão. Fala, nossa, a pessoa está exagerando. Não, tem um paciente que mostra a foto, olha que está vendo, doutor, um ano atrás, olha como é que eu estava. Por quê? Porque, de repente, na mulher, os hormônios, eles vão diminuindo. Só que no nosso corpo, na falta de uns hormônios, a gente tem outros. O próprio tecido adiposo, ele transforma em outros hormônios. Então, mesmo que entra na menopausa, tem gente que fala, eu estou na menopausa e não estou vendo tanta coisa assim. É porque o corpo ainda tem ali a sua reserva, outros tipos. Mas quando a esgota, acontece isso mesmo. Então, é assim, gente, é interessante não esperar acontecer as coisas, esperar o joelho doer para tomar um colágeno tipo 2, não esperar você ver o rosto literalmente despencando. A prevenção, ela é sempre bem-vinda. E a prevenção é assim, você previne para não chegar a ter. Você não tem para depois tratar. Você trata para não ter. Para não ter. Mas é possível. Quem acordar o quanto antes vai colher os benefícios. Até porque as pessoas falam assim, nossa, então agora eu já fiz 60, já despencou, eu não tenho mais nada a perder. Pode ficar pior. Sempre pode piorar, porque a gente tem a lei da gravidade, a gente tem o fator de envelhecimento e a gente está durando muito. Então, 60 anos hoje é jovem, a pessoa merece ser bem cuidada. Com certeza. Dá tempo de mais uma perguntinha? Olha só quem escreveu pra gente. A Jaque, um beijo. Qual o melhor colágeno a ser consumido? Em cápsula ou em forma de alimento? E eu acho que no caso aqui, né, a gente tem em pó também. É assim, nossa, excelente pergunta, né? Porque se não tiver alimentação correta, nenhum suplemento faz efeito. Então, a alimentação ela tem que ser base. Ah, mas eu não como direito, por isso eu quero suplementar.
Não, vamos primeiro olhar para o básicozinho, não pode faltar proteína, não pode faltar esses aminoácidos, e aí ela vai utilizar, de fato, esse suplemento bem assertivo. O melhor vai depender do objetivo. Tá. Então, se a pessoa quer melhorar a pele, ela vai, por exemplo, se beneficiar do Verisol. Se ela quer a parte de articulação, Ultra Colágeno 2. Se a parte muscular tem o Metabolize. Então, tudo vai depender do objetivo. E os alimentos, sim, eles vão formar, como disse o Dark Clay, né? Dark Clay. Mas a gente precisa estar tudo muito certinho para que tudo isso se estruture. Doutora, o sol, tomar sol, prejudica muito a produção de colágeno, por isso que a gente fala que o sol aumenta a flacidez, tem uma... Ele degrada colágeno, degrada elastina. Claro que a gente está falando de exageros, né, gente? Por exemplo, pegar eu desse jeito e colocar num sol do meio-dia, eu estou pedindo para degradar meu colágeno. Estou implorando, pelo amor de Deus, sol... Eu no carnaval acho que deu uma degradada. Mas é pontual, assim, é uma vez no ano. Mas assim, cuidar, colocar ali o fator de proteção, tomar cuidado com o horário, suplementar, né, direitinho, né, nutrir esta pele, hidratar. Você não pode, sim. Porque o dano solar, ele é cumulativo, né? É. E é perigoso, né, gente? Bom, eu ainda preservo muito o rosto e acho que isso mesmo. Uma das principais aí quando a gente vai se expor ao sol. Mas é tão rápido, tão pouco, né? Uma vez no ano, duas. De vez em quando você me vê bronzeada por aí, é um creminho que a gente passa, autobronzeador, tá, gente? Sabe tudo! A gente passa para dar uma corzinha ali, tá tudo certo. Dica. É verdade, não se expõe. E ó, linda pauta, ficaram várias perguntinhas lá, doutora. Eu vou responder, você responde. Até o final de semana eu respondo todas. Vai lá no @doutora Liliane, o doutor é por extenso, então escreva a palavra doutora Liliane, @doutora Liliane, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho dela. Muito obrigada mais uma vez, tá linda, maravilhosa. Obrigada. Sempre um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, doutora. E a gente voltou com tudo e agora o ano começou, não é verdade? Com certeza. Então, pra quem ainda não tinha pegado no trem, agora vai, ó. Agora vai. Feliz ano novo. Vejo vocês amanhã ao vivo, 20h30. Obrigada. Obrigada, meninos.